Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes do podcast mais querido das internetas. Rock Night ao vivo, chegando aqui para você. Ao vivo não, né? Ao vivo é por conta do meu desejo de ser radialista. Rock Night chegando no seu telefone, no seu smartphone, no seu computador. Você que está dirigindo, voltando para casa ou indo para o seu trabalho, no conforto do seu lar, na praia, caminhando, correndo. Então, hoje a gente vai ter mais uma conversa daquelas incríveis, com mais uma aleatoriedade do dia. O tema de hoje é soft skills, com um super convidado, uma pessoa querida, um amigo querido nosso, Eduardo Zanini. Mas antes de eu falar do Eduardo Zanini, eu quero saber, direto das praias do Rio Grande do Sul, Felipe Guedes da Luz. Como é que tu tá, meu parceiro? Ô, mestre, salve, salve, prazer estar aí com mais essa fera aí para a gente bater esse papo e entender um pouquinho aí dessas habilidades do futuro. Que habilidades são essas? Que é Habili... soft? O que é soft e o que é hard? O que é soft, o que é hard? Muito bom, Felipe, já anunciando aí o nosso tema também do nosso podcast de hoje, soft skills, habilidades do futuro. Mas a gente vai espremer o nosso convidado hoje porque ele tem um currículo maravilhoso e a gente vai querer saber de tudo que ele anda falando. Então, o convidado de hoje, então, é o Eduardo Zanini. Ele é pesquisador, especialista em liderança e soft skills, e a gente vai querer saber o que é soft skills. Transformação cultural, gestão da mudança e processos criativos. Ele é um gaúcho de Veranópolis, mas atualmente está morando em Brasília. Dudes, a gente quer saber tudo que está rolando em Brasília, os bastidores. Manda uma caixinha de Coronavac aí pra gente. Coronavírus. Coronavírus. Coronavírus não, que já está cheio por aqui. Boa, Eduardo, Dudes para os íntimos, seja bem-vindo, querido. Conta pra gente aí o que são as soft skills e por que elas têm sido tão faladas ultimamente, por que elas são consideradas habilidades do futuro. Enfim, vamos começar essa conversa com você nos relatando aí e explicando para a gente o que é as soft skills. Maravilha, Cris. Primeiramente, agradecer aí o convite. É um prazer sempre estar com vocês aí, né? Grandes amigos, né? Então, acompanho o Rock Night desde o início aí. Legal, cara. Tá bem legal aí os rumos aí que estão tomando e os podcasts, né? Que estão sendo feitos. Achei do caramba, assim. E sobre as soft skills, cara, principalmente se a gente pegar, assim, nos últimos 10 anos, né? A gente tá passando por um momento por muita mudança, né? Principalmente em 2007, 2008, né? Quando teve aquela grande crise no mercado, né? 2007, 2008, né? Muitas empresas, muitos profissionais tiveram que se reinventar, né? Muitos modelos de negócio foram reinventados, né? A partir dessa época, né? E começou a surgir muito essas questões, né? Que tipo de conhecimento que a gente adquire e como que a gente lida com essas mudanças, né? Então, habilidades, soft skills, nada mais são do que habilidades comportamentais, né? Que a gente trabalha muito mais esse lado mais emocional, essa parte mais onde que a gente consegue trabalhar de uma forma criativa, consegue trabalhar resoluções de conflitos, colaboração, né? São algumas das soft skills, né, que são importantes no mercado, né? Adaptabilidade, como é que a gente consegue se adaptar, inteligência emocional, né? Como é que a gente consegue lidar com essas constantes mudanças que estão ocorrendo, né? E são habilidades que a gente não aprende numa faculdade ou numa graduação, né? A gente tem aprendido aí muito com a escola da vida, né? É à toa que não é à toa que muitas profissões começaram a surgir depois dessas mudanças constantes, né? Se a gente olhar também, por exemplo, a gente fala muito metodologia ágil, né? O ágil começou a surgir bastante forte, principalmente depois desse período. Design thinking também são metodologias, né, que começaram a surgir bastante para poder lidar com essas constantes mudanças, né? E trabalhar esse processo criativo que tem nas pessoas, né? Então, elas são habilidades muito focadas em comportamentos, né? Diferente das hard skills, que são habilidades onde a gente aprendeu tecnicamente, né? Que a gente aprende em faculdades, pós-graduações, né? São técnicos, né? Então, hoje a necessidade de lidar com o colega do lado é muito importante. E quando a gente projeta um crescimento nosso das organizações,
cada vez mais a gente vai depender das habilidades comportamentais e menos das técnicas. Vai chegar um momento que a gente vai precisar, dentro de um pipeline de liderança, a gente vai cada vez mais necessitar de habilidades comportamentais e principalmente de liderança, né? Porque a gente vai depender muito mais da equipe do que indivíduos, das habilidades técnicas que são as do indivíduo, né? Então, por isso a importância disso, né? Que a gente não... habilidades técnicas depende muito de si, da parte, ou seja, depende muito do Cris, depende muito do Felipe, né? Mas de eu buscar o conhecimento, né? De eu buscar o conhecimento sobre essas questões mais técnicas. E as emocionais, isso. Onde é que eu busco? Tu busca uma roda de conversa, como a gente está tendo aqui, né? Conversas, falar com pessoas diferentes, né? A gente vai estar sempre aprendendo com pessoas diferentes. Aprender algo novo, ler coisas diferentes. O que a gente vai estar aprendendo? A se tornar um pouco mais criativo, podemos chamar assim, né? Porque a gente está vendo coisas que talvez a gente não tinha visto, né? Porque daí a gente sai daquela nossa zona de conforto e começa a aprender coisas diferentes. Então, um estímulo para a gente exercitar no soft skills é isso, aprender coisas diferentes, lidar em ambientes diferentes, né? Frequentar. Por isso que viagens é muito... Fala, Felipe. Eu concordo contigo nesse aspecto da criatividade. A gente tem falado muito sobre isso nas nossas conversas. Sempre vem essa coisa do ver coisas diferentes, ler coisas diferentes, ter experiências diferentes para aumentar o nosso repertório de informação, de conhecimento e, consequentemente, a nossa capacidade criativa, a nossa potência criadora e tudo mais. Mas eu posso viajar sozinho e conhecer um bocado de coisa, e eu vou estar trabalhando um pouco mais dessa habilidade socioemocional ou dessa soft skill, criatividade. Mas, por exemplo, tu falou também de colaboração. Aí é um lance que eu não posso estar sozinho, na verdade. Como é que eu aprendo colaboração, ou como é que tu tem visto isso nas organizações que tu atua? Como é que o pessoal trabalha essa coisa e do conflito também? Geralmente conflito é com o coleguinha do lado, com o gestor, com o chefe, com o líder liderado, né? Então são dois elementos fundamentais que eu preciso do outro para eu poder aprender e também ensinar, né? Como é que acontece isso, Dudes? Legal. O primeiro ponto, tá, Cris? Começa sempre com conversas, né? Como é que a gente vai conhecer? Como é que eu vou conhecer o Cris? Como é que eu vou conhecer o coleguinha do lado, né? Quando a gente tem conversas bem interessantes, na qual a nossa intenção é conhecer a pessoa que está do lado, né? Daí entra muito um processo de escuta, né? A gente ouvir a pessoa, né? Por que esse movimento? Porque nesse processo de escuta, de a gente ouvir o colega do lado, a gente vai entender algumas motivações que essas pessoas têm, né? Porque, ou seja, pessoas são diferentes. Tem inteligências, tem pessoas que são mais tecnicamente muito boas, são analíticos, tem pessoas que são extremamente comunicativos, ou seja, tem uma criatividade muito no brainstorm, em várias dessas questões, né? E tem pessoas que são muito boas em agregar por grupo, né? E tem outros que são muito focados em resultado, em tarefas, né? Ou seja, cada indivíduo tem suas motivações, né? E alguns podem usar mais uma parte que é muito focada em resultado, que é mais racional, e outros utilizam mais uma parte do cérebro que é mais emocional, né? E tá tudo bem. Então, as conversas é um caminho para entender isso, para entender as motivações de cada um dentro de um contexto, tá? E para trabalhar a colaboração dentro das empresas, que eu tenho visto, Cris, é legal ter trabalhos que incentivam essa sensibilização do senso de trabalho em equipe, né? Ou seja, incentivando isso, né? Por isso que aparece muito, hoje a facilitação de grupos está muito presente nas organizações, né? Para justamente trabalhar isso, né? Como conseguir fazer com que a colaboração gere valor não só para os líderes, mas para toda a equipe consiga engajar, né? E como que se faz isso? Com conversas, com desafios, com estímulos, incentivando. Pode ser rodadas toda sexta-feira, rodadas de o que deu certo, o que deu errado na semana, o que bom, que pena, que tal, que aconteceu numa semana, onde cada pessoa, essa semana o Cris vai trazer um conceito novo para a equipe ali. Ou seja, está incentivando
que as pessoas tragam coisas novas, né? Então, esse processo de colaboração, ele envolve técnicas que ajudam muito, principalmente no engajamento, porque as pessoas vão se sentir parte de um todo, né? Então, quando a gente começa a desenvolver isso, né, a gente tá, além disso, a gente está engajando a pessoa em outro formato, além de um salário, de um benefício, né, de um ambiente legal, né, aqueles ambientes onde são fantásticos, assim, que existem, mas o que o mais importante talvez está faltando, que é incentivar que as pessoas façam parte de um processo, né? Então, esses estímulos de trazer, olha, essa semana vamos fazer uma rodada, cada um traz algum assunto que possa ser interessante aqui para o time, cada um fica responsável, apresentem, e depois ter um tempo para as pessoas discutirem, é um passo. A gente está incentivando as pessoas buscarem coisas novas e também está incentivando que as pessoas conversem, né? Conversem entre si, né? Então, existem várias formas de trabalhar isso, tá, Cris? E uma delas é isso, eu diria que é a mais simples e eficaz, né? Às vezes, pô, no ambiente remoto, parar um tempo para isso, trazer algum elemento novo, né? Vamos trazer alguma coisa nova, um desafio que aconteceu durante a semana para a gente poder trabalhar, né? Onde a gente começa a trabalhar as pessoas com as ideias diferentes para que a gente consiga solucionar aquele problema, né? E automaticamente, na minha percepção, esse tipo de relação de trabalho, de colaboração, de cocriação, de falar mais, meio que automaticamente, ou meio que naturalmente, seria a melhor palavra, o novo. Vocês concordam comigo? A inovação. Nós aqui três que trabalhamos com inovação, é uma máxima sempre, né, que inovação não se faz sozinho. Inovação é um processo social, eu sempre repito isso. E da importância de a gente ter diversidade de ideias, diversidade de gentes, assim, para a gente ter mais e melhores ideias e encontrar melhores soluções para os problemas que a gente pretende resolver. Mas toda essa conversa, independente se é minha empresa ou eu trabalho com inovação ou com essa busca pelo novo, o ato de, como tu nos trouxe agora há pouco, de conversar e pensar o que estamos fazendo está certo, está errado, está legal, não está legal, gera esse processo de transformação e, eventualmente, de mudança. Então, agora eu fiquei pensando, será que a inovação trouxe os processos criativos, a soft skills, ou as soft skills que impulsionam a inovação? Essa é uma preocupação, não é uma preocupação, mas é uma coisa que me norteia muito, assim, porque todos os processos criativos, de ferramentas e metodologias de inovação, têm essa pegada do coletivo, do construir junto, de uma sessão de ideação conjunta, e sempre o resultado é esse novo. E um outro elemento que também eu recomendo muito sempre para as empresas em que eu atuo, às vezes as empresas pensam que inovar é uma coisa muito cara e é só para aquelas empresas maiores que têm recursos para botar em setores de pesquisa e desenvolvimento, investir em softwares avançados, em outras tecnologias e blá, blá, blá. E eu digo que não, que inovação é para todas e que para começar a inovar, basta sentar numa roda, como você trouxe, de conversa e fazer uma perguntinha simples. O que nós podemos fazer diferente hoje? E aí a força do coletivo, a inteligência desse pessoal todo, vai poder dizer, hoje a gente pode fazer assim, diferente, a gente pode melhorar isso aqui. Vamos supor que eu seja de um restaurante. A gente pode enfeitar a mesa de uma maneira diferente, a gente pode servir dessa maneira, a gente pode ofertar isso de uma outra forma, né? Mas sempre com essa mentalidade que a gente pode melhorar ou fazer de diferente hoje em prol desse nosso cliente, do nosso usuário, do nosso serviço. E aí eu acho que isso vai também naturalmente reforçando essa coisa do engajamento, do sentir pertencente àquela organização e talvez até também melhore os índices de, não sei se existe um indicador para medir isso, mas que melhore o ambiente de trabalho no sentido de garantir até a segurança psicológica para essa galera também, né? Exatamente, Cris. Exatamente. Tu acaba criando um ambiente mais saudável, né? Até uma das coisas que eu trago, né, nos trabalhos, né? Que quando a gente desenvolve isso, tu cria uma sinergia com as pessoas e tu acaba criando um ambiente onde tu quer estar, né?
onde tu tá incentivando essa cultura, não a cultura do erro, né, Cris? Que errar é péssimo, né? Tu não pode nunca errar, né? Depois isso aí, essa cultura do erro já se vem de muitos anos, né? Desde que a gente, da escola, enfim, da faculdade, né? Que a gente tinha essa questão que não poderia perguntar para o professor, né? Às vezes eu sentia muito isso. Se tu perguntava, porque tu não entendeu, né? Pô, mas se tu não entendeu, esse é o processo de aprender, tem que perguntar, né? Às vezes Sim. era chato, a gente perguntava ao professor por que a gente não entendeu aquilo, ou talvez tinha uma outra forma, né? De lidar com aquilo, né? Então, vem muito daí, né, Cris? É um processo que já é antigo Se e depois... reproduz o ambiente da escola, se reproduz no ambiente da empresa. Exatamente. E tem muito, e se reproduz na casa da gente, se reproduz em todo Tudo, em lugar. todos os lugares. Em todos os É. lugares. Em todos os lugares. Mas está mudando, né, Eduardo? Tá mudando isso. E que bom, né? Que Que bom, né, bom. Cris, Não, Felipe? graças a É algo Deus. que... Seja ele qual for o seu Deus aí, gente. É, Mas isso, quando a gente fala de soft skills, é uma habilidade que a gente está falando que as pessoas têm que ter, ou a gente vai conectar muito com liderança, ou é todo mundo de fato. Tem que todo ter mundo... é a puta que pariu, desculpe, caro ouvinte, telespec que está nos ouvindo. Né? Ninguém tem que ter nada. A gente recomenda, né, Eduardo, querido? Fala aí. Exatamente, exatamente. Não, mas é boa pergunta, Felipão. Às vezes as pessoas acham que é só para liderança, que só o líder tem que desenvolver. Não, todos. E eu te digo mais, quanto mais cedo desenvolver isso, melhor. Melhor, né? Porque mais a gente vai estar aberto a mudanças, né? Então, É, hoje o maior... Pode falar. eu vejo assim, né, na questão quando a gente fala que a liderança, entre aspas, tem que ter essas habilidades, porque ele vai saber melhor gerir daqui a pouco para criar esses ambientes onde a gente consiga gerar essa colaboração, ter um espaço mais aberto para estar falando, né, os anseios e desejos de cada um, porque cada pessoa, cada indivíduo é único ali, que cada um tem as suas motivações, né? Como é que tu cria esses espaços para eu poder perguntar quando eu tiver dúvida e achar algo errado, ou também opinar e gerar algumas ideias e também como é que para poder colaborar. Mas daí a gente está matando os líderes ou todo mundo vai ser líder? Boa, Felipe. Não, na verdade, é um processo. A gente já vê modelos de gestão, né, Felipe, onde já é horizontal, onde não existe liderança, mas é um processo de autogestão, onde as pessoas têm sua própria autonomia, né? Então, quando a gente começa a desenvolver essas habilidades, essas competências, né, porque o papel do líder ali, ele um dos papéis dele é de formar novas lideranças, tá? De tu desenvolver, porque se tu olha um sistema hierárquico como sempre foi, né, o papel do líder, ele tem um papel muito claro nisso, na formação de um novo talento que está surgindo ali, para ele poder crescer também, né? E quando tu tem um ambiente onde é horizontal, onde todos podem crescer, é um processo de amadurecimento. Eu vejo que no futuro, isso tende a se equilibrar, mas é um processo que vai se amadurecendo com o tempo, né? Porque dentro mesmo de um papel que é horizontal, teoricamente não existe hierarquia, as pessoas têm os seus skills aí que são necessários para que as coisas aconteçam, né? Então, eu vejo que é um processo de amadurecimento isso, mas que no futuro próximo é muito, muito visível. A gente já vê muito isso, né? E funciona muito bem. Mas é uma cultura que foi instalada, é algo que é muito cultural isso, porque tem muitas pessoas que não se adaptam a esses tipos de ambientes. Eu vejo muito isso. Tem pessoas que saíram do tradicional e foram para um ambiente mais ágil, de startups, assim, e a primeira coisa, olha só que doido, a primeira coisa que me falaram assim foi: pô, Eduardo, mas olha só, eu estava num ambiente que toda semana eu tinha, sei lá, o líder me dava um feedback, me dava alguma coisa, depois fui para uma startup onde a gente tinha autonomia, e eu estranhei isso, porque eu não sabia se eu estava indo bem, se eu estava indo mal, se eu estava como eu estava indo, né, no meu trabalho, né? E sempre quando eu perguntava, ele falou: não, tá tudo ok, tu tá mandando bem, segue assim, né? Só que daí o que eu trouxe para ela, né? Que é uma necessidade dela isso, né? É um ambiente diferente que ela fez essa transição para um ambiente diferente. E se é uma necessidade dela se adaptar, pergunta para o seu próprio gestor ali
porque é uma necessidade tua, porque ele não vai saber a tua necessidade, não. Para ele tá tudo bem, tu tá entregando, tá gerando valor e tal, mas percebe que como muda de um ambiente para o outro, quando a gente vai para algo que a gente tem mais autonomia, a gente tem essas... Então, é algo que precisa, é um choque cultural quando a gente se depara nisso, né? E uma das primeiras habilidades que tu citou ali, não é uma habilidade, mas é uma predisposição para adquirir as habilidades, é ter esse coração aberto, ter essa mente aberta para receber esse novo. Não querendo generalizar, mas normalmente em ambiente startup, os líderes também não sabem ser líderes. Tudo é novo, tudo é start, tudo está startando naquele momento. Então tem muitas exceções dessa regra, evidente, isso não é uma regra, mas normalmente né, o pessoal que está começando uma empresa também não fez curso de liderança, como a gente conhece os líderes mais tradicionais e tudo mais. E eu acho que é importante aqui também, Felipe, a gente diferenciar líder de gerente, de chefe, né? Porque eu acho que não tem nada a ver uma palavra com a outra. Uma frase que eu gosto muito, Eduardo, eu queria que tu comentasse para a gente essa aqui, que eu acho que tem tudo a ver com o que o Felipe falou. Um bom líder sabe como ser um bom liderado. Porque essa lógica que tu falou, né? Daqui a um pouco nós todos deveríamos ser líderes, mas não necessariamente estar liderando alguma coisa, mas eu tenho que saber, eu tenho que ter um perfil de liderança, até para eu também ter, eu acho que daí a humildade é um dos elementos assim desse perfil, é saber me colocar também numa posição de liderado e fazer eventualmente essas trocas, né? Nossa, Cris, isso é muito legal que tu trouxe. Eu tava numa mentoria com um cliente hoje de manhã, né? E a gente falou sobre isso. O que acontece, tá? Sabe, já ouviram falar da janela de Johari, né? Que tem o eu aberto. Já ouvimos falar, mas será que o nosso telespec ouvinte ouviu? Você sabe o que é a janela de Johari? Eduardo vai nos explicar. A janela de Johari foram duas pessoas que criaram, né? Daí agora me fugiu os nomes, mas daí a junção dos dois nomes gerou a janela de Johari, né? Que basicamente o que ela é? Tá? Ela é usada muito para trabalhos, é usada muito para o autoconhecimento, né? E principalmente para liderança, quando a gente vai dar um feedback, alguma coisa, e para também esse assunto aí que a gente vai trazer agora, tá? Que é em relação ao de o líder ser liderado, né? Uma das coisas, na primeira janela existe o eu aberto, ou seja, o que é o eu aberto? O que eu conheço de mim e que os outros conhecem, tá? Beleza, aí tá ok, né? Existe o nosso ponto cego, que aí entra o feedback quando o líder vai dar, porque o que acontece é o que eu não vejo e os outros estão vendo. Então, quando a gente está fazendo um papel de um trabalho, a gente acaba descobrindo coisas que talvez a gente não está vendo. Aí entra um processo de desenvolvimento e de gaps que a gente pode estar melhorando, principalmente soft skills ali que talvez a gente não está percebendo que pode trabalhar. Por exemplo, empatia, comunicação, aí entra, né? Quando a gente olha para baixo, existe o nosso eu fechado, né? O nosso eu oculto, podemos chamar assim, que o nosso eu oculto é o que os outros não conhecem, só eu conheço. É aí, Cris, é aí que entra uma questão que para a gente abrir essa janela, a gente precisa de vulnerabilidade. E aí entra essa questão do líder se tornar liderado, né? Então, quando a gente percebe isso, chegar para o liderado, e principalmente quando a gente está... Existem liderados e líderes que estão, às vezes, o líder é muito novo e ele está liderando uma pessoa que é mais velha. Acontece muito isso, né? Hoje tem acontecido, né? Quando a gente trabalha essa questão da vulnerabilidade ali, a gente está abrindo o nosso eu para o nosso eu aberto. Por quê? A gente começa, né? A gente começa a perceber que a gente não sabe tudo. A gente está numa posição de líder, porém, a gente precisa muito da equipe. E quando a gente traz isso para o contexto, olha, a gente está junto nesse contexto, eu preciso da equipe, eu não tenho todas as respostas, né? E a gente vai trabalhar para conseguir isso, né? Quando a gente faz esse processo de se vulnerabilizar, a gente está se tornando parte desse processo e a gente está se tornando liderado ali também, né? A gente lida para liderado. Então, não é fácil, tá? Mas tende
tende a acontecer muito isso, e até dar exemplos, né? Tipo, esse cliente, ele saiu de uma reunião, ele tinha acabado de chegar num cargo, ele é mais novo, ele tem 30 anos, tá? E ele lidera uma equipe e a equipe tem pessoas mais velhas, tem várias coisas acontecendo aí, né? E ele, né, ele saiu de uma reunião na empresa e ele foi bastante preso, como é que eu vou te dizer a palavra? Foi bastante... teve várias coisas que a reunião não foi boa para ele, né? Não fluiu muito bem, porque ele não tinha algumas informações que não passaram para ele. Só que a equipe tinha informação, né? A reunião foi truncada, não rolou direitinho, então não, foi ruim. Tomou porrada, porque não tinha as informações que precisava, entendi. Exato. Daí ele saiu da reunião, ele foi pegar um ar na empresa, daí ele falou, né? Daí entra nisso. Eu sou líder, eu vou chegar lá na sala, vou dar esporro na equipe lá, porque, né? Ele me ligou. Cara, aconteceu isso. Cara, eu tô puto da cara, eu vou lá, vou dar uma prensa nessa galera ali, porque eles fizeram isso. Eu falei, cara, tu acha que esse é o melhor caminho? E tu acredita que isso vai acontecer se tu fizer isso? Daí ele ficou pensando. Trouxe, Pensando, daí ele falou, cara, e se eu fizesse isso? Né, dessa questão de se vulnerabilizar, ou seja, se desarmar de fato, não chegar lá com imposição, com coisa. Ele chegou, marcou a reunião com a equipe lá e falou, galera, o seguinte... A turminha toda esperando o esporro, né? Porque é o usual. Porque daí já respingou, né? Que tinha acontecido na reunião e tal. Daí ele reuniu todo mundo e falou, olha, na reunião aconteceu isso e tal, né? E eu tô nesse cargo aqui, né? Porque, enfim, eu quero que todo mundo cresça junto, né? Eu não tenho todas as respostas, né? Eu não sou a pessoa que vou saber tudo. E eu preciso muito de vocês para que eu consiga crescer e que vocês consigam crescer, para a gente consiga crescer junto, né? Ou seja, ele falou algumas outras coisas que ele se vulnerabilizou perante a equipe. Ou seja, ele falou que não sabe todas as respostas, falou o que aconteceu, né? Que ele tomou porrada na reunião, aconteceu isso, né? E que como podemos, nós como grupo, assim, como equipe, melhorar isso, né? O nosso ambiente para que a gente consiga trazer. Daí as pessoas que estavam trancando a informação se sensibilizou nesse processo, né? Falou, pô, legal, não, é que a informação que nunca me pediram, né? Daí a informação, aconteceu e tal, mas na próxima, assim, eu vou trabalhar para que isso não aconteça, assim. Daí outra pessoa também, que era mais velha, falou a mesma coisa, né? Olha, legal tu ter feito isso, né, fulano, bacana, porque isso tá gerando uma relação de confiança conosco e eu tô contigo. Tamo junto. O cara falou isso. Daí eu falei, falei que aconteceu isso. Ó, pô, legal, né, cara? É um processo, né? Não é fácil a gente tirar o colete do super-herói ali. Cara, não, tu tá igual todo mundo ali, velho. E antes eu trouxe a palavra humildade. Eu acho que se mostrar humilde é se mostrar vulnerável. Sim. Se mostrar ignorante é se mostrar vulnerável. Se mostrar disposto a aprender, e eu acho que tem muito a ver com a ignorância, né? Não saber tudo é se mostrar vulnerável. E isso tudo nada mais é do que se mostrar um humano, uma pessoa, na verdade. Uma pessoa. Então, porque eu acho que os chefes incorporam muito isso que tu trouxe do super-herói. Eu tenho que ser o cara que sabe tudo, que tem as ideias, que conduz a equipe, que vai levá-la para o nosso futuro, né? E para isso eu tenho que saber tudo. Daí eu brinco muito que é a solidão do líder, né, velho? Porque ele fica lá na salinha do líder. A salinha do líder, até pensei no Big Brother agora. Então fica lá na salinha do líder, isolado, tendo que saber tudo, pensar tudo, fazer cursos e mais cursos de liderança para poder conduzir aquela equipe. E de novo eu volto para a tua rodinha de conversa. É tão mais simples sentar numa roda de conversa, delegar tarefas,
dizer isso eu não sei, isso você sabe. Por isso que se montam as equipes, não é verdade? E a gente vai montando as equipes com as pessoas que a gente sabe que pode dar conta de determinados processos, porque é humanamente impossível a gente saber tudo. E aí o Eduardo falando, né, desse aconselhamento que ele deu para esse líder aí, e eu vi na tua fala o lance da observação, do sentimento, da necessidade e do pedido, né? Isso e aí, caros ouvintes, para quem está mais familiarizado com essas perguntinhas, isso aqui são os pilares da comunicação não violenta. E a gente está falando aqui baixinho e de uma maneira tranquila, porque o ideal é que as organizações fossem assim também, né? Antes do Dudes falar de comunicação não violenta para a gente, aprofundar um pouquinho mais, acho que o Felipe quer fazer uma pergunta também. Vai lá, Felipe. Eu me recordei só de uma questão, né, e aí é óbvio que é cultural, principalmente, acho que Brasil, assim, né, ou mais países subdesenvolvidos. A questão que é aquela coisa assim, né, esse cara ele não tem a resposta, então ele não merece, ele não deveria ser o meu chefe. Como assim tu não tem as respostas? E aí, Exato. pô, como é que aí eu tô aqui compartilhando com a minha equipe. Mas tu quer que eu tenha a resposta? Me dá meu teu salário. Às vezes tu encontra assim, ambientes assim, né? Muito. Eu acho que 99,9% dos 99. ambientes são assim, tá? Porque daí essa tua fala me remete a uma outra palavrinha que também o Eduardo é especialista e tudo isso que ele faz apoia nessa transformação que é a da cultura, né, Dudes? Né? Qual é a cultura que hoje impera nas organizações? Conta pra gente. A cultura muito, e isso é bem importante, né? O que o Felipe trouxe. Acontece muito nos ambientes, né? Que tu tem que ter as respostas, mas como tu não tem a resposta, tu é o líder aqui, tu tem que ter, né? Isso é uma dificuldade, é um processo, novamente, de sensibilização, né? Que não é bem por aí também, né? Que tu não precisa ter todas as respostas, né? Então, o papel é ele formar bem a equipe também e trabalhar de forma que tem um ambiente onde todo mundo cresça, né? Então, quando só tem ele a resposta, ele acaba sendo um centralizador das coisas, né? E ele não acaba delegando, ele não acaba fazendo várias coisas aí e não desenvolvendo a equipe, né? Não estimula que o outro vá além e também pesquise, saiba daqueles assuntos. Mas, de novo, a cultura da organização. Se a cultura da empresa é de que o líder tem que saber tudo, aí, desculpa a palavra de novo, caros ouvintes, mas esse cara vai se fuder sempre, né, velho? E no sentido de, aí, se eu tenho que saber as respostas, eu tenho que acertar. E se eu tenho que acertar, os louros, né, dos acertos são meus, mas também dos erros também deverão ser meus. E o que acaba acontecendo é que geralmente os louros de um projeto bem executado são meus e os erros são da equipe, né? E a equipe, vocês erraram, vocês não conduziram, vocês não me trouxeram as respostas, vocês não souberam isso, vocês não souberam aquilo. Enfim. Não pode errar, né? Outro criou não pode errar. A cultura que tu não pode errar, exato. Daí vem que adianta tu fazer isso se a diretoria lá em cima tá fazendo ao contrário, né? Tipo, o presidente tá fazendo ao contrário, é mais complicado, né? É uma mudança que exige, é um processo de amadurecimento, né? Pois é, mas apesar de eu trazer essa estatística que é do Data Cristiano aqui, de que 99,9% das empresas são assim, e a gente tem ouvido o Fórum Econômico Mundial, a revista Você S.A., a Exame, todas essas revistas especialistas em gestão e negócios, Harvard Business Review, HSM e tudo mais, falar das habilidades do futuro, da importância das soft skills, de um novo líder está nascendo, né? Tudo diz que está na linha de frente desses processos de liderança aí, conversando com as empresas, conversando com as pessoas. Tu percebe que as empresas têm esse desejo real, desejo assim genuíno de fazer essa transformação, ou é mais dessas novas empresas que estão nascendo, que elas já nascem com esse modelo mental da colaboração? Para falar só de uma soft skill, né? Cris, o que acontece, tá? O que eu tenho visto, tá? Eu tenho conversado com bastante pessoas, tá? E, claro, tem pessoas que estão buscando esse desenvolvimento, tá? Sim, tem. Mas também tem muitas pessoas, principalmente
existe um processo que acontece, né? A empresa vai buscar esse processo de transformação, desenvolver essas habilidades quando realmente sentir essa necessidade, né? Porque é aquela velha questão, né? Pô, se eu tô fazendo, o que eu tô fazendo tá gerando resultado, por que eu vou mudar, né? Putas, faz 20 anos que eu tô tendo resultado. Quem é esse maluco aí querendo falar de colaboração, inovação, falando coisa de pessoas, criatividade, cara, você tá tudo dando certo, né? Daí o que acontece? Quando que essa empresa vai mudar? Quando ela... Aí entra os processos que a gente fala que é sensibilização, né? Então, a gente levar alguma sensibilização para aquela empresa, ou trazer um elemento novo, sei lá, algo que talvez ele se toque, cara, talvez isso eu vou precisar daqui para frente, né? Porque ele tá no ambiente que talvez ele não precisou disso, porque tá tudo dando certo, né? Então, pode falar, Cris. Não, eu estou me coçando aqui porque eu fico na dúvida se está tudo dando certo, porque tu falou assim, os resultados estão ok. Resultados, Né? exatamente. E geralmente o dono da firma olha o número final lá, as taxas de lucro, de ROI e de Java 4. Exatamente. Mas daí eu pergunto assim, quais são as taxas de absenteísmo desse cara aí, né? De turnover, não é absenteísmo, de turnover. Né? As pessoas são felizes nesse trabalho, essa empresa é uma great place to work. Né? Existe um ambiente de segurança psicológica, não é uma empresa tóxica. Então, eu digo isso porque eu já trabalhei numa empresa tóxica. Os resultados sempre alcançados. Mas a que preço? Né? Se eu tirar minha camisa aqui atrás, ou nas costas, assim, cheia de cicatriz, assim, das chibatadas levadas. Isso dói, isso marca para a vida toda. Não, é verdade, Cris. Isso aí acontece muito, cara. Daí é um processo de amadurecimento, porque o que acontece? Tu vai olhar dados, né? Daí eu tô falando muito de olhar do gestor ali, do dono ali, tipo, o cara lá de cima tá olhando daí, porque geralmente os processos de transformação, eles dão certos, tá? O Felipe pode falar também bem isso aí. Cara, o processo de transformação ele vai dar certo se o CEO, o presidente, eles comprarem a ideia. Não dificilmente a diretoria comprar a ideia, porque dificilmente vai conseguir fazer um processo de transformação porque se não tiver ali, né? Então, ali é um processo de sensibilização entra, né? Daí entra vários tipos de cultura, né? De transição, de evolução, né? Tem o livro Reinventando as Organizações, ele é muito bom, Cris. Falar ali para o pessoal, né? Frederic Laloux é o autor. Muito bem. Fala muito sobre isso. Reinventando as Organizações, turminha, leiam este livro. É muito legal. E ele tem um framework ali que ele fala de como as organizações evoluíram, os processos de gestão mudaram, né? E como isso está acontecendo, né? Daí, e a gente tem visto muito isso, né? Que muitas empresas estão focando muito no resultado e estão esquecendo as pessoas, no bem-estar, Estou esquecendo muito da parte humana ali, né? E aquilo que tu falou, da uma cultura tóxica, que só está olhando muito para o resultado. Pode falar, Felipe. Não, aí tu ia falar, eu acho que faz uma ligação até numa coisa que o Cris comentou antes, e eu fiquei na dúvida se ele é uma soft skill ou não, o quanto conecta a questão da comunicação não violenta. Cara, totalmente. Na minha opinião, é uma soft skills porque a comunicação não violenta, cara, é um processo que vai trabalhando uma comunicação empática, né? Daí as fases que o Cris trouxe ali da comunicação não violenta, que é a da observação, né? Por que é importante observar, né? Porque quando a gente traz a observação, a gente está trazendo fatos, dados, ou seja, a gente está saindo da inferência, né? A gente não está na suposição, né? A gente, não, aconteceram, olha, observamos isso, assunto, né? Daí tu traz sentimentos, né? Tu traz sentimentos que afloraram ali, depois vem necessidade e pedido, né? Então, a comunicação não violenta, ela é, cara, na minha opinião, ela é uma super soft skills, Felipe, porque tu vai estar trabalhando muito, tu vai melhorar muito a tua comunicação. E, de novo, não precisa ser o líder, pode ser, digamos assim, pode ser o liderado que ele tem um problema de comunicação com outro liderado ali do lado, um par dele, que não se fecham, não se fecham. E a comunicação não violenta é uma forma, é uma metodologia para trabalhar com aquela pessoa talvez que ele não está conseguindo conversar.
né? Então, com certeza na minha opinião, ela é uma das mais importantes, assim, eu vejo que sim, é uma habilidade que todo mundo tem que saber, todo mundo, porque é muito legal, é legal a gente colocar entender em o prática, outro, né? Se colocar no lugar do outro. E dizer uma coisa, acho que a gente faz uma conexão muito que está agora se discutindo, já vem se discutindo há alguns anos, aí, pelo que a gente pode acompanhar no mercado, e acho que a pandemia também trouxe bastante esse olhar. E aí o quanto soft skills e hard skills se conectam com as tais habilidades do futuro. Boa. O que são essas habilidades que as pessoas estão... Hoje o mercado está se dizendo, né? Boa, Felipão. Cara, isso aí, habilidades profissionais do futuro, mas se tu for olhar todas elas, tá? A maioria delas, até eu brinco eu acho que eu brinquei com o Dreyson uma vez. Cara, de habilidade do profissional do futuro aí não tem nenhuma, é tudo habilidade antiga que sempre existiu, né? E tá ali, por causa do momento que a gente tá, cada vez mais importante isso que elas aflorem mais, né? Hoje, agora, vou olhando para isso, né? Se a gente olhar as que saiu do ano passado, do Fórum Econômico Mundial, surgiram outras. Surgiu umas coisas interessantes, surgiu resiliência, surgiu umas coisas mais sociais, surgiu autogestão, né? De olhar mais para isso, né? Por causa de um movimento que aconteceu muito em função da Covid, né? Da coronavírus aí, né? Que apareceu. Mas essas habilidades, o que acontece? Até se tu olhar no passado, né? Que tinha, cara, quantos cursos tinha na internet que eram de graça, né? De coisa que estavam liberando, né? E acontece muito isso, né? De as pessoas focarem muito, né? Muito na parte técnica, que é mais as hard skills, né, Felipe? De aperfeiçoar cada vez mais aquele conhecimento que ele tem técnico da área. Por exemplo, se o cara trabalha com programação, ele vai aprender cada vez mais essa parte técnica, machine learning, big data, vai se aprofundar, não tem nada de errado nisso. Cara, legal. E quando tu olha as soft skills, é diferente, é como tu vai... Pô, daqui a pouco tu tá programando, mas tu tá programando sozinho ali, tu não pede ajuda para ninguém, né? Tu tá ali no teu silo ali, né? Cara, e daqui a pouco essa interação com as pessoas vai fazer diferença também, né? É um processo aí que é interessante ter esse olhar para os dois. Os dois são muito importantes. Os dois são... Cara, o soft skills é mais importantes do que hard skills. Cara, depende do contexto que tu tá, é um mix dos dois. Os dois vão ser necessários para o ambiente onde tu tá, né? Obviamente, como eu citei antes, né? Conforme tu vai mais crescendo dentro de uma organização, mais tu vai depender de habilidades comportamentais, né? Porque o que te levou até chegar a esse cargo são as habilidades técnicas, a tua performance, o resultado que tu gerou dentro da empresa, né? Agora, quando tu vai gerenciar pessoas, vai depender muito mais da equipe e menos de ti, né? Então... Mas antigamente a gente não falava tanto em colaboração, mas nas entrevistas de emprego o pessoal perguntava: sabe trabalhar em equipe? Né? Você trouxe a palavra equipe agora. Exatamente. Então, isso é colaboração. Isso. E uma outra que eu queria te perguntar, se ainda está, eu acho que sim, né? Você sabe trabalhar sob pressão? Trabalhar sob pressão é uma soft skill? Cara, sob pressão, isso eu acho bem interessante, né? Que a gente vê muito isso em empresas, né? Em processos seletivos, aliás. Como é que tu lida com a pressão? Como é que tu lida... Cara, primeiro, né? Eu acho que quando tu fala sob pressão, tu já tá meio que... Deixa eu fazer um parênteses e te interromper. Quando a pessoa me pergunta isso, eu imagino o funcionário sentado e um cara berrando aos ouvidos dele, dizendo: tu já entregou, tu já fez, por que isso? Com o dedo gigante te apontando assim na cara, né? É só eu que tenho essa imagem? Exato. Quando tu coloca sob pressão, só forma de ser, tu pensa exatamente isso que eu queria dizer. Eu também, a primeira imagem que vem sobre isso. Agora, talvez uma palavra legal para falar, para que não sei se substituir, cara, tu consegue lidar com ambientes que as mudanças ocorrem várias vezes no mesmo dia? Por exemplo, como é que tu lida com mudanças que ocorrem muitas vezes no mesmo dia? Né? Ou trazendo o nosso bom e velho VUCA, né? Como é que você lida com as suas incertezas, com a que é a complexidade,
a ambiguidade, né? Você tolera bem essas coisas todas, né? Você aceita que de manhã seja assim, de tarde diferente. Eu acho que seriam perguntas que também mostrariam um pouco o perfil dessa pessoa, e talvez ela nem saiba também, né, como é que ela reage a isso tudo, né, dependendo do grau de maturidade dessa pessoa. Não sabe, e outra, quando tu chega num ambiente assim que acontece isso, de novo, é o mesmo exemplo, tá? Se a pessoa sai de uma empresa tradicional e vai para uma empresa uma startup, ou enfim, uma outra empresa, tem outro modelo de gestão, cara, isso tá bem claro. Imagina, tu tá numa empresa que tu tem todos os processos direitinho, tudo acontecendo, tal, mas, digamos assim, tá bem claro. Tu vai para uma outra que às vezes às vezes tu tá fazendo, chegou meio-dia, tu vai ter que fazer de novo, porque não é aquilo, né? Ou seja, requer uma mentalidade diferente ali, né? Então, por isso que soft skills, elas entram muito ali, saber lidar, é uma mentalidade diferente que tem uma, né, e diferente do que tu vai mudar muitas vezes as coisas que tu fez 2, 3 vezes no dia. E aí? Então, talvez... Pode falar. Conclui. Não, e daí eu acho que já está meio que respondendo a pergunta do Felipe, né? Quais são as habilidades do futuro? E eu trago a nova pergunta, por que ela é uma habilidade do futuro? Eu acho que é exatamente por isso, porque o mundo, e tu já nos falou muito bem, eu estou só conectando os pontos agora, lá na tua introdução, no começo da conversa, né? O mundo está mudando, sempre mudou, mas agora numa velocidade diferente. Exatamente. Né? O tempero novo, o ingrediente novo nesse processo de transformação, que sempre aconteceu, graças a Deus, por isso evoluímos, é o tempero da velocidade. Então, a gente tem novas tecnologias, principalmente, que chegam com uma velocidade diferente e que nos dão as condições de fazer mais rápido as coisas. E aí, necessariamente, a gente precisa que a tecnologia humana também acompanhe isso. E talvez seja essa a grande pressão que o mundo sofre hoje, que as pessoas sofrem hoje, porque a gente não está tão acostumado a trabalhar tão rápido assim, e daqui um pouco a produzir tanto, produzir mais, utilizando essas novas tecnologias, e aí a gente esquece daquele homem contemplativo, do homem que observa a natureza, do homem que descansa, do homem do ócio e tudo mais, porque a tecnologia nos impulsiona para fazer mais, cada vez mais, né? Então, acho que essa habilidade de entender isso que está acontecendo no mundo e a gente poder se posicionar e dizer assim, calma lá, né? Eu até posso ir rápido até aqui, mas eu também preciso parar, porque senão isso pode me prejudicar ali. Então, eu acho que essa habilidade de a gente se perceber, e por isso que o autoconhecimento é tão importante nos dias atuais, mais do que foi no passado, é para isso, né? Para a gente saber como a gente funciona e qual a nossa capacidade de agir sob pressão, porque vamos combinar, as empresas são uma panela de pressão. A empresa que não é uma panela de pressão, olha, vamos entender o que está acontecendo ali, o que ela faz, o que ela produz, para ela conseguir ser tão tranquila assim, né? Faz sentido o que eu estou falando? Com certeza, Cris, com certeza. Certeza, e parte dali. É tudo equilíbrio, né? A gente tem que ter tem que, né? É legal ter o conhecimento. Tem que ter? É legal ter o conhecimento da tecnologia, porque é importante para a gente saber, e o conhecimento humano, de saber se relacionar. Então, é tudo equilíbrio, né? Então, quando a gente busca o equilíbrio, não pode ser tão num e menos do outro, né? Ou muito no outro, esquecendo o outro, né? Então, senão a gente acaba esquecendo coisas importantes nossas, né? Então, autoconhecimento é saber, é trabalhar exatamente isso, tu buscar sempre equilíbrio nas coisas que tu faz, né? E, enfim, em vários aspectos, né? Tanto, cara, é sempre legal ali a gente ter sempre um olhar para ter uma visão sistêmica nossa, né? Tipo, pô, cara, como é que eu tô na minha saúde? Cara, tô focando muito no trabalho, tô focando muito aí, eu tô estressando, tô vendo os amigos, como é que tá essa parada aí? Tô focando muito. Tô focando muito. Cara, então é legal ter esse olhar. Não é focando muito, é fofocando muito.
Exato, pô. Então, é legal ter esse olhar do todo, assim, sabe? Então, traz, que ajuda muito. A vida é um equilíbrio, né? Se a gente não tem isso, em alguns papéis a gente acaba E, se prejudicando em outros, né? Então, Dude, lembrar... ô, Fala, Felipão. Dudes, e tu que um cara que trabalha assim com consultoria, coach, atendendo aí diversos profissionais de diversas áreas, como é que foi esse impacto da pandemia com essa galera que vinha fazendo esse trabalho de autoconhecimento, um trabalho de estar aplicando isso dentro das equipes, e aí tu tira delas o relacionamento, né, o contato pessoal ali, né, Pessoal. o contato É, direto, né, acho que, como é que tu viu isso, né, durante o ano ali? cara, assim, isso aí foi o maior desafio, né, que eu vejo que as maioria das pessoas tiveram, né, porque é aquilo, né, qual que era a maior necessidade que as pessoas tinham, né? E não adianta, depois a gente olhando para isso, a gente acabou, depois eu vou falar, a gente fez uma pesquisa no passado olhando para isso, né, qual que é o processo, esse processo emergencial para o home office, o que estava pegando mais ali, né, e, cara, ficou claro na pesquisa, Felipe, e eu vi isso também com os clientes, né, nos processos que eu tava aí. Cara, antes tu tava na empresa, né, meu? Tu tinha o cara do lado aí, tu ia lá, tu tomava café com ele, tu resolvia um problema, tu interagia, ou sei lá, tu saía, tu ia para um happy hour com ele, né? Tipo, almoçava junto, né? Tinha aquele contato mais social, né? Quando tu perde isso, né? Essa questão social tu acaba perdendo, né? Então, o que eu sempre trabalhava muito ali, Felipe, para ajudar nesse processo, cara, é repertórios comportamentais, né? O que é isso? Cara, o cara se identificar quais são os pontos que ajudam ele a sair daquela vibe que talvez não tá tão boa, né? Daí eu cito exemplos meus, né? Que tipo, cara, meditação, né? Tipo, cara, uma caminhada, uma corrida, uma atividade física. Eu sempre falo que quando eu não tô num dia bom, cara, eu vou lá, faço um café, eu sinto o cheiro do café, eu já fico bem, entendeu? Já me lembra coisa boa, né? E também manter essa questão de conversas com as pessoas, né? Ligar para alguém, tipo, ligar para alguém que tu queira conversar, um primo, um amigo e tal, né? O Rock Night começou assim, né, pessoal? A gente começou o Rock Night assim, a gente não tinha como se encontrar e era todo domingo a gente se reunia para bater papo, né? Então, cara, o que eu tenho visto e eu recomendava sempre, Felipe, é repertório comportamental, cara. O que aumenta a tua energia? O que te deixa bem quando tu tá na bad ali? O que te faz ficar bem? O que é? Né? Todo mundo tem. Às vezes é ouvindo uma música, às vezes é conversando com alguém, às vezes é tomando um café, às vezes é lendo um livro, às vezes enfim, às vezes é correndo ou caminhando onde pode, né? Isso Enfim, aí. Às quais vezes são os repertórios que te ajudam a sair daquele momento bad ali, né? é tomando uma cervejinha, tomando um vinhozinho, Um vinho, uma cerveja, né? Só que ah, daí tem que ter um cuidado, né? Porque o cara quando vê tá tomando vinho, serva todo dia. o cara... Agora, né? E aí é outra reunião que ele tem que ir, né? Mais uma lá. Outra reunião. Né? Ô, Dudes, o Felipe, vocês dois trouxeram agora há pouco o lance da pesquisa liderando em home office. Então, turminha, em 2020, o Eduardo, junto com uma turma aí do Hub 757, organizou essa pesquisa. Acho que teve, sei lá, mais de 500 respondentes, né, Dudes? Agora tu diz pra gente direitinho quantos líderes responderam a pesquisa liderando em home office. O que tu pode trazer de mais significativo, assim, alguma coisa te deixou boquiaberto, te deixou, assim, impressionado? Nos traz aí alguns recortes que mais te chamaram a atenção nessa pesquisa feita com líderes de todo o Brasil durante o ano de 2027, que se intitulou Liderando em Home Office. Show. O nome é Hub 757 porque foi exatamente 757 respostas que a gente teve, né? E foi no Brasil todo, foi bem legal, abrangeu todos os estados, né? E foi uma pesquisa totalmente orgânica, tá? Não teve, né? Impulsionamento, nada, né? Eu Nada, nada. sei. Tudo Tudo no peito e na raça, podemos chamar assim. vocês e amigos compartilhando aí para conseguir respostas.
Exatamente, ou seja, falava com o Cris, falava com o Felipe, falava com o Dreis, falava com o pessoal ali, ó, pô, tem a pesquisa aí, se puderem, compartilha ali e tal, e assim foi, tá? E o pessoal que eu conhecia num grupo bem legal, pessoal, todos do Rio de Janeiro, foi bem legal isso, e a Josi que acabou entrando depois, que é do Rio Grande do Sul. Assim, ó, um dos pontos que mais chamou a atenção, tá? Que até foi um dos motivos da gente ter feito a pesquisa, é que estava todo na época, eu lembro que era abril mais ou menos, quando a gente começou a conversar sobre isso, né? Que estava todo mundo falando que o futuro ia ser 100% home office, 100% remoto, tá? 100% home office, pior ainda, 100% home office, tá? E o que acontece? Quando a gente olha o conceito de home office e conceito remoto, é totalmente diferente, tá? O home office era a única opção que a gente tinha na pandemia. Não tinha opção de tu ir num café, não tinha opção de tu ir num cowork, não tinha opção. Tá? Não temos opção, né? Só te corrigindo aí no tempo verbal. Exatamente. Boa, Cris. Ou seja, a gente não tinha escolha. Né? Então, o conceito de trabalho remoto é a liberdade para poder trabalhar de onde tu quiser. Né? Inclusive do home office. Tá? Então, começa por ali. Tava muitas empresas falando que ia ser 100%, né? Se não me engano, a XP naquela época lançou que os colaboradores iam ficar 100% home office, né? E daí saiu várias matérias dizendo que, cara, que o futuro é esse, é 100% remoto, 100% home office, né? Daí a gente se questionou, será que é isso mesmo? Pô, né? Não sei, né? Não sei se é bem isso, né? Daí, fazendo as perguntas, uma das perguntas que a gente fez era olhando para isso. Olhando para o futuro, qual que é o modelo ideal para vocês? A gente fez várias. Um dia na semana home office, 4 no escritório, né? 2 dias na semana home office, 3 no escritório, e por aí vai, né? Sim. E uma pergunta era 100% remoto, 100% home office, e a outra era 100% presencial. Quais que vocês acham que apareceram mais, na opinião de vocês? 100% remoto, 100% remoto, 100% remoto. Estou torcendo por essa. Felipe, o que tu acha? Eu estou tentando lembrar o que eu respondi. Mas eu acho que não. Eu lembro de ter respondido que não foi 100%. Tipo assim, ao menos uma vez na semana o presencial, acho que era algo assim. E só para a audiência saber, né? O Felipe é o meu chefe e é o chefe do Dreyson também. Então, por isso que ele foi convidado a responder essa pergunta. Ele é o nosso líder máximo. Vai, Dudes, estou curioso em saber que responderam. Cara, foi um negócio doido. Apareceu mais formatos híbridos. Híbridos, boa. Apareceram mais formatos híbridos, que era... Daí dá para pegar uma amostra, mas se não me engano, o que mais pegou, tá? O que mais... Daí a gente se juntar os formatos híbridos, o de 1 até 3, 4 vezes, né? Se não me engano, o que mais apareceu foram 2 vezes, tá? 2 vezes por semana home office e 3 no escritório. Tá? 2 home office. Achei que ia dizer... 2 home office. 2 home office. 3 no escritório. E, cara, daí se juntando o formato híbrido, eu acho que 7% falou 100% remoto. 7%. Não, um pouco mais. Cara, e 100% presencial foram bem poucos também. Deu 6%, 7%. O restante ali ficou mais nos formatos híbridos. E tu tinha alguma pergunta na pesquisa que falava sobre o quão preparado esse pessoal estava para liderar em home office? Exatamente. Daí o que acontece? A maioria das pessoas tiveram... Como é que tá? Daí a gente não fez diretamente assim, né, Cris? Uhum. A gente perguntou como é que estava a produtividade, né? E perguntou como é que era o volume de trabalho e se usavam ferramentas diferentes, né? Porque... Sim. E o que deu a perceber, né, que é um negócio doido. O que mais apareceu, as ferramentas que eles estavam usando era, tipo, replicando o processo presencial, né? Que é ligando, né? Tipo, falando, tipo, vídeo, não tinha ferramentas por exemplo, de gestão de projeto, de comunicação diferente. Exatamente. Né? Era tipo WhatsApp e coisa. Vídeo. Em tempo real. Tempo real. Né?
De 8h30 às 5h30 da tarde de trabalho. Exatamente. E o que percebeu que a produtividade, ela, em muitos casos, aumentou, né? Se for pegar separado, se não me engano, dela diminuiu. Enfim, a produtividade ela aumentou e o volume de trabalho aumentou também, né? Então, eu acho que tinha algum dado que a gente olhava, se olhava separado, a gente via que a produtividade ela caiu, mas se for olhar no total, assim, a produtividade parecia que ela aumentava, assim, sabe? Em relação ao volume de trabalho que entrou, então, né? Mas, e por que formatos híbridos, né? A gente não fez essa pergunta, tá, Cris? Felipe, a gente não fez. O que a gente deduziu? Daí é análise nossa em relação a isso, tá? É que a importância da conexão das pessoas, da relação social, né? Porque o que acontece? É importante ainda a gente ter o contato com as pessoas, né? De as pessoas se relacionarem, as pessoas se verem, né? Então, isso é importante, né? O formato mais... ter essa sociabilização entre as pessoas, né? Então, a gente deduziu que é isso, porque não adianta. É diferente, né? Vocês dois trabalham com facilitação. Pô, é diferente uma facilitação remota de uma facilitação presencial. Fato. É diferente. Não adianta. É diferente. Né? Então, essa questão social para fins de desenvolvimento também é importante, tá? Então, foi uma das análises que a gente percebeu, né? E eu, particularmente, tá? Daí falando da minha realidade, eu sou uma pessoa que também não consigo ficar 100% no home office, né? Eu gosto de trabalhar em locais diferentes, né? Sim. Por exemplo, o Felipe e o Dreyson eu conheci no Distrito Empreendedor, lá em Porto Alegre, né? Porque eu estava trabalhando de lá alguns dias na semana, entendeu? Tipo, eu já trabalhei muitas vezes na Unicinos aí, né? Tipo, cara... Mas é o que a gente comenta sempre, né? Uma coisa é home office em tempos de pandemia, que daí é em home mesmo, é em casa. Outra coisa é home office e fora de pandemia, que você tem essa liberdade de sair e trabalhar em coworks, em cafeterias, ou até mesmo na empresa por algumas horas, visitando... Enfim, é diferente, né? Isso que a gente tem que entender, que esse modelo que todo mundo aprendeu como home office, ele é uma exceção, por conta de que a gente tem que manter o distanciamento social por conta do Covid-19. Turminha, o estudo é esse que o Dudes relata, essa pesquisa, vocês podem procurar lá no hub.757 no Instagram, e eu acho que ali é porta de entrada também para LinkedIn, para as outras redes, né, Dudes? Isso. E ali tem as informações sobre os webinars que o Hub 757 promove. E no e-book ali que vocês disponibilizam, está o resultado da pesquisa? Está o resultado da pesquisa. Daí, o que vocês podem fazer, tá? Podem acessar por lá e qualquer coisa podem chamar que a gente envia também, tá? Perfeito. Aqui na descrição do vídeo vai ter também os canais de acesso ao Eduardo Zanini, né? Para que o pessoal possa continuar trocando ideia contigo. Felipe, tu que gosta de fazer a última pergunta, que tu convencionou, que vai ser a nossa pergunta de fechamento agora. Eu fiz uma pergunta outro dia, ele gostou, e agora a gente faz essa pergunta sempre para todos os nossos convidados. E eu já vou pedir, Dudes, que tu faça já, desenhe essa resposta aí para a gente e já faça a tua despedida também. É que, na verdade, tu que não percebeu, a gente fez isso em 2 conversas seguidas, que tá virando uma pergunta-chave para a gente passar para o nosso convidado ou convidados, e aí a gente parte para os finalmente. Dudes, a gente olha aí, então, né, soft skills, habilidades do futuro presente, do presente futuro, e aí o Cris aí, que é um cara que trabalha e estuda bastante sobre futuros, na verdade o futuro é o presente, né, está acontecendo agora. Que habilidades para o presente... Deixa eu só explicar um pouquinho o porquê, né? Porque eu entendo que a gente está muito atrasado com o futuro, já tem muito futuro legal acontecendo por aí e a gente está atrasado nos futuros. Então aqui a gente pergunta assim,
qual é o presente da coisa, entendeu? Então, acho que essa pergunta que o Felipe vai te fazer daqui a pouquinho. Né? Porque a gente está atrasado, então eu não quero mais saber daqui a 10 anos, eu quero saber se amanhã, qual seria o nosso futuro ideal, se as coisas pudessem acontecer como a gente sonha e deseja. Mas o futuro do que mesmo, Felipe? O presente do quê? Presente, quais são as habilidades do presente hoje que tu imagina que a gente deve ir atrás, em busca, né? Não quero dizer que a gente não tem que ter nada, né? Mas que habilidades tu vê aí que as organizações têm que buscar hoje? Cara, vai ser meio doido que eu vou responder, né? Na minha opinião, a habilidade, sabe qual a habilidade, na minha opinião? É de estar presente. Presença. Adorei. É de estar presente. Cara, porque tá todo mundo viajando, tá todo mundo falando tudo e, cara, quem é que tá conectado com o coleguinha que tá falando ali? Prestou atenção no que ele falou, mas tu entendeu? É tipo ano passado, cara, isso ficou claro para mim ano passado. Pegou aquela onda lá, que era live, cursos, nossa. Se for perguntar para alguém, eu fiz essa pergunta várias vezes para as pessoas, tá? O que tu aprendeu? Sim, as pessoas, várias lives, né, negócio e tal, e se vangloriando que assistiram, né, eu falei, tá, mas e aí, o que tu aprendeu com essas lives? Cara, ficava um silêncio, ninguém falava nada, né? Então, daí, cara, a habilidade de estar presente, né, de estar ouvindo, não precisa fazer várias coisas, né, às vezes tu, cara, ouvindo uma conversa nossa aqui, tipo, ouvindo esse podcast, assim, de estar presente aí, cara, para mim essa é uma habilidade do presente para o futuro, né? Estar presente. Né? Muito bom. Turma, e assim a gente encerra, então, agradecendo demais a participação do Eduardo Zanini, trazendo essas questões todas aí das habilidades do futuro, das soft skills, da importância de a gente saber um pouquinho mais sobre elas e entender o quanto a gente, né, está ligado, antenado e praticando essas habilidades. Enquanto ele falava, eu anotei aqui pelo menos 10 dessas habilidades aí do futuro e que são do presente, e eu vou anotar agora a 11ª, que é a presença, que eu adorei também. Mas assim, empatia, comunicação, vulnerabilidade, resiliência, autogestão, inteligência emocional, administração de conflitos, criatividade, adaptabilidade e presença. Então, Dudes, muito obrigado por ter trazido à tona essa conversa sobre liderança, sobre habilidades comportamentais. Eu tenho certeza que será e está sendo uma conversa muito rica e pretende ajudar também muitas pessoas que também estão nos ouvindo aí. Turminha, mandem sugestões de temas que a gente vai continuar conversando sobre as aleatoriedades da vida. rn.conversas lá no Instagram, com a nossa agenda de podcasts, de convidados, e eventualmente também a gente faz encontros presenciais no Zoom, presenciais com muitas aspas. A gente reúne toda a comunidade RN Conversas para trocar ideia. O último debate que a gente fez foi sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ficou muito bacana. Então, quem quer saber mais sobre esse transtorno, acesse o nosso podcast sobre TDAH, mas enfim, tem vários outros conteúdos aí que estão abertos para você dar o play na sua melhor plataforma de streaming. Felipe Guedes da Luz, muito obrigado. Eduardo Zanini, beijo no coração, se é que isso é possível. Obrigado, né? A gente brinca assim que dá. Até o próximo programa. Fique com Deus de novo, seja o seu Deus, obrigado, o que você quiser. Heitor, obrigadão aí, pessoal.